Nós estamos de volta e agora você fica sabendo do seu direito de consumidor no quadro Vez e Voz com José Carlos Cataldi. Boa noite, doutor Cataldi. Mais uma vez, obrigado pela presença. Boa noite, André. A satisfação é minha de estar aqui com você e com o telespectador da Novo Tempo. Tá certo. Os nossos telespectadores ligaram e fizeram as suas perguntas questionando o direito de consumidor. Então vamos lá. A primeira, o Wagner, ele mora aqui em Pindamonhangaba e fez uma pergunta, doutor Cataldi. Ele foi demitido por justa causa. No meio do caminho, agora que ele já foi demitido, ele descobriu que ele está com uma dor na coluna. Ele ligou para a gente e falou o seguinte: essa dor eu já tinha enquanto estava trabalhando, apresentei um encaminhamento do médico na época, mas falaram na empresa que eu não teria nenhum problema com isso em relação à minha saúde. Só que agora ele está com um problema e está dizendo que isso foi provocado quando ele estava no trabalho, entrou com um processo junto com o advogado para receber os direitos dele, falando que o problema foi ocasionado durante o trabalho e agora a empresa tem que arcar com as consequências. Olha, André, é realmente uma situação de desconforto, porque o cidadão está dizendo que ele está com uma doença. Ele pode ter sido iludido quanto aos direitos que ele tem, mas daqui a gente vai dar aqui uma informação importante. Todo mundo, quando começa a trabalhar, tem que fazer um exame de saúde. O patrão chega e leva, é lei, né? Exame admissional, Exame admissional. A pessoa vai lá e vai mostrar, olha, minha saúde está boa, eu vou poder trabalhar. Se não estiver boa, o patrão não deve colocá-lo porque vai ter problema no futuro. Uhum. Assim tem que ser também na hora de demitir o empregado. Na hora que você vai desligar o empregado da empresa, você tem que mandá-lo a um exame demissional. Então vai ser vista a situação de saúde dele. Essa justa causa, muitas vezes já foi feita de propósito para inibir qualquer tipo de situação, deixar a pessoa atemorizada. Mas justa causa também não se aplica assim com essa facilidade, não. Uhum. Tem que ter realmente um motivo que enseje. E tem que ser atual, não pode ser coisa lá de 1000 anos atrás. Olha, naquele dia você fez isso, né? Pode até pegar uma coisa daquele dia, mas aliada a um problema da atualidade que enseja a justa causa. Então, meu amigo, em primeiro lugar, fez o exame demissional? Se fez o exame demissional e você disse que estava com saúde e o médico atestou que você estava com saúde, a coisa vai ficar complicada. Agora, se não fez o exame demissional, se passaram por cima disso, você então recorra, vá ao seu sindicato. Eu recomendo sempre procurar o sindicato primeiro. O sindicato tem que ser forte para defender os seus funcionários, mas ele só é forte quando o funcionário procura, né? Vá ao seu sindicato, denuncie e vá procurar seus direitos na Justiça do Trabalho. Vá questionar essa demissão que foi imprópria. Tá certo. Bom, agora a gente tem a dúvida da Cristiane. Ela tinha uma geladeira e deu problema na geladeira. Levou até um serviço que consertava geladeiras, devolveram a geladeira ainda com o problema. Só que dentro dessa devolução ela pagou o serviço, veio com um problema. São 6 meses de garantia que a empresa deu para ela. Só que o tempo está se estendendo, ela liga para a empresa e diz, olha, eu quero resolver o problema. Eles falam, não, a gente já vai buscar a geladeira na tua casa, etc. E está se estendendo. O prazo dos 6 meses termina em março. Ela está entendendo que a empresa só está postergando ir buscar a geladeira para que acabe o período da garantia e eles não tenham mais responsabilidade nenhuma. E aí? Olha, é muito oportuno esse questionamento feito por ela, porque dá a oportunidade também da gente prestar um esclarecimento público. A lei manda que as garantias de compra, de conserto, de prestação de serviço sejam de 90 dias, portanto são 3 meses. Por lei. Por lei. Se o sujeito está dizendo que dá 6, ótimo, ele é bonzinho. São 3 da lei e mais os 6 que ele está dando. 9. Então não vai terminar em março, já vai mais para frente. Mas para não haver dúvida, eu fosse ela, fazia o seguinte, ou ia direto no PROCON logo agora, antes de terminar o prazo que o sujeito deu a ela, de até março, vai até o PROCON, faz uma reclamação, o PROCON vai chamar essa empresa lá, ou então faça uma notificação extrajudicial. Isso tem um nome pomposo, mas é uma coisa simples, você pode fazer de próprio punho uma cartinha, né? E colocar no correio com carta registrada, e aquele cartãozinho que o correio vai dar, do AR, do aviso de recebimento, você preenche lá. Essa carta é uma notificação para a empresa resolver o problema da garantia que vai expirar no dia tal e eles não estão atendendo.
né? Isso aí já é um documento que ela vai ter para efeito de um desdobramento no juizado especial. Tá certo. Então, não perca seu tempo, não. Vá logo, faça isso, tome conta do seu direito, que no final da história é um direito de todos nós. Porque se todo mundo cobrar e fizer, nós vamos também inibir a ação dos maus comerciantes, que ainda existem. A lei já deu um freio nessa história. O Código de Defesa do Consumidor está botando todo mundo nos eixos, mas é preciso que a gente fique vigilante. Tá certo. Vamos então à última pergunta do Valdir. Ele também é aqui de Pindamonhangaba. Ele disse que comprou um transmissor para uma rádio que ele vai fazer no bairro onde ele mora. Ele disse que esse transmissor ele comprou e prometia um valor X de extensão da transmissão, né? Vamos supor um valor 30. Diz que ele contratou um engenheiro para ver se era exatamente esse valor da potência do transmissor, e aí o engenheiro falou, não, esse valor está certo. Só que agora veio a Anatel, a agência reguladora das telecomunicações, e viu que, na verdade, o valor é inferior, sei lá, 20 ao invés de 30. Agora ele quer saber quem é que ele pode entrar em contato para ter os direitos. Quem é que ludibriou ele? Foi a empresa que vendeu, ou o engenheiro, ou os dois? Eu estou acreditando que sejam os dois, né? Porque um acobertou o equívoco do outro. E não se vai dizer até, é estação pirata, porque se a Anatel está entrando no circuito, é sinal de que a estação está dentro da correção. Por isso eu fico mais à vontade de dar o conselho, que eu sou contra o negócio de pirataria de rádio aí, que isso é uma coisa errada, isso interfere na aviação, isso interfere numa série de situações e pode colocar em risco as pessoas, afora o mal-estar da vizinhança, que fica ali também afetada por radiofrequência, por difusão absurda dos harmônicos que mexe com as estações vizinhas de rádio e tudo mais. Mas não havendo essa questão da pirataria, o aconselhamento é realmente de alguém que foi prejudicado pela venda de um produto que não tinha as condições que foram anunciadas, né? Então, isso está acobertado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Você tem os mesmos direitos que qualquer pessoa que compra qualquer coisa. Pode esgotar a via da conversação, pode levar o caso ao PROCON, e poderá levar, porque está dentro da lei mesmo, a coisa está sendo acompanhada até pela Anatel, e pode ir até o próprio juizado, se o valor do transmissor não superar a alçada do juizado, que é 20 ou 40 salários mínimos, se tiver advogado ou não tiver advogado. E eu aconselho colocar sempre advogado. Essa história de dizer, no juizado não precisa de advogado, é muito ruim, porque a pessoa vai lá sozinha, é leiga, né? E a outra parte vai com um belo advogado, que é para fazer com que o direito dela prevaleça. Aí você fica em desvantagem se for sozinho. Então vá com o advogado e procure realmente seus direitos, para desencorajar essa gente que ainda age errado. Tá certo. Se você tem as suas dúvidas também, direito do consumidor, você está percebendo que estão te passando para trás ou alguma coisa assim, o Dr. Cataldi está aqui com a gente para resolver a tua situação, para poder dar a dica do que você pode fazer. Manda um e-mail para a gente, ntvale@novotempo.org.br, ou então você pode ligar para cá. O nosso telefone é o 3643-3131, ou então 3643-3106. Vou repetir para você, 3643-3131 ou 3643-3106. Dr. Cataldi, mais uma vez, muito obrigado pela presença e por solucionar as dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço a chance de estar aqui com você e lembrando ao telespectador, procure sempre um advogado. Se você não tiver como pagar o advogado, a OAB te dá um. Tá certo. A gente volta com o quadro Vez e Voz na próxima quarta-feira.